Olá, amigos associados. Sou Pepô, vice-presidente da AGCF São Paulo Interior, e nós, da diretoria, definimos fazer este programa, que vai se chamar Conexão Gestores, para estar mais próximo de você com os assuntos que diz respeito a todos nós, empregados da Caixa. E hoje nós estamos aqui com nosso convidado, é o Dr. Sérgio, né? Ele é advogado do Sindicato dos Bancários de Bauru e advogado da AGCF também. Dr. Sérgio é Sérgio Luiz Ribeiro, advogado da AGCF São Paulo Interior e dos Sindicatos Bancários, inscrito na OAB há 33 anos, mestre de Direito Constitucional e sócio do escritório de advocacia Sérgio Ribeiro, Sociedade de Advogados. Também é professor de graduação e pós-graduação de Direito Bancário, Direito do Trabalho envolvendo o Direito Bancário. Já deu aulas nas instituições em Bauru, na IT, na Unip, na PUC, em Campinas e Unicamp também. Doutor Sérgio, meu amigo Serginho, eu vou fazer uma pergunta. Fiquei sabendo que a gente teve uma ação civil pública que teve êxito e que se refere à incorporação RH 151 da Caixa. O que você tem a nos dizer sobre esta ação? Vamos lá. Pepô, também meu amigo de muitos anos aí, agradeço as gentis colocações. Só uma pequena correção, não dei aula na Unicamp, gostaria muito, viu, mas não foi possível ainda. Sim, existe uma novidade aí, essa novidade ela não é apenas aqui no estado de São Paulo, de uma ação civil coletiva que é digamos assim, um instrumento que serve justamente para corrigir macro-lesões, ou seja, aquelas lesões de grande porte que atingem os grupos ou, no caso, categorias profissionais ou mesmo conjunto de empregados de uma determinada empresa de grande porte ou de médio porte, enfim, aí uma coletividade. Essas ações elas existem desde 1985, com a Constituição de 88 elas ganharam uma amplitude muito grande na área trabalhista e começaram a ser manejadas aos poucos pelo Ministério Público do Trabalho, que é o principal legitimado, e pelos colegitimados. Dentre esses colegitimados, os sindicatos e as associações. Essa ação, ela objetivou, especificamente, uma correção a uma lesão muito profunda que foi implementada pela Caixa Econômica Federal a partir do advento da reforma trabalhista pela Lei 13.467, de 2017. Essa lesão suprimiu a circular RH 151, que fazia ou garantia a incorporação da gratificação de função sempre que o empregado estivesse, por interesse da administração, ele saísse da função gratificada e voltasse à sua função originalmente ocupada. Essa circular RH 151 foi revogada a partir de uma mudança no artigo 468 da CLT, que justamente diz que não havia mais essa incorporação. Essa incorporação vinha sendo entendida há muito tempo, desde os anos final da década de 80, houve uma OJ, né, uma orientação jurisprudencial de uma das sessões de dissídios individuais do TST, que dizia o seguinte: olha, gratificação ocupada por muito tempo não pode ser suprimida sob pena de lesar a estabilidade financeira dos salários. Isso se desenvolveu até o advento da súmula 372, que também dizia a mesma coisa, só que de uma maneira mais completa. A Caixa, então, em 2006, ela edita essa circular RH, porque já percebeu que tinha que aplicar espontaneamente isso, que, aliás, não é nenhum mérito, né? É, na verdade, uma obrigação na condição de empresa pública e, portanto, vinculada ao princípio da legalidade e da impessoalidade administrativa.
Com isso, a Caixa passou a incorporar espontaneamente, nós temos várias notícias. Restava o CTVA, né, que é um complemento criado pela Caixa para fazer justamente a indexação dos salários ao nível de mercado. Na verdade, é um salário também, é uma verba que tem natureza salarial, ela reflete sobre férias, sobre 13º, sobre fundo de garantia, sobre pagamento de previdência oficial. Então, quer dizer, CTVA, ele é uma gratificação, vamos dizer assim, de função. Tanto que o êxito nessas ações é quase de 100%, né, de incorporação do CTVA. Mas essa ação civil pública discutia justamente, e isso foi a pedido dos empregados de Bauru, discutia justamente a necessidade de que a circular RH 151 continuasse a existir para aqueles que haviam sido contratados até a sua vigência. E havia um fundamento muito forte, que também é uma súmula do TST, a súmula 51, que diz que as cláusulas regulamentares que alterem vantagens, elas só têm eficácia para aqueles que forem admitidos a partir da alteração. E com isso, né, nós temos que todos aqueles que foram contratados até 2017, com o êxito dessa ação, podem ter a incorporação desde que ela seja imotivada. É isso que a circular RH 151 dizia. Bom, aí tem várias reflexões que nós vamos fazer, né, mas inicialmente esse processo como está, né? Ele está, essa decisão, ela já é uma decisão do TRT, portanto é possível, né? Não estou dizendo que é certeza, porque em direito dizer que é certeza é uma temeridade, né? Mas é possível se fazer uma execução provisória. Eu digo que é possível porque eu já tenho mais de 60 feitas em outras situações, em mais de 60 ações civis públicas que eu fiz execução provisória. Então, portanto, é possível se fazer. Execução provisória quer dizer, já se pode assegurar esse direito, seja por iniciativa da associação, seja por iniciativa do próprio lesado. Acho que por hora é isso. Muito bom, Serginho, muito bom. Eu entendo que esta vitória traz uma tranquilidade para os nossos colegas, né, nesse momento que a gente vive de muita pressão na rede, né? Todos os colegas da rede, na verdade, todos os colegas da Caixa, né? Tem relatos que na matriz também, nas áreas meios também, existe uma pressão muito grande, e os nossos colegas da rede também estão no momento de muita pressão. E uma situação, Serginho, doutor Sérgio, que ocorre muito nesse período, né, que até para aumentar a pressão aos colegas, roda sempre isso de norte a sul do Brasil, roda sempre um e-mail para que o colega gestor escolha 3 unidades para ir trabalhar nesse momento de transferência, de fechamento de trimestre, um período em que ele está totalmente dedicado ao atingimento dos objetivos e ainda trabalha com essa pressão. Essa ação tem alguma coisa a ver com isso também? Pepô, tem, porque na realidade você está. Primeiro, que eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi do Nilson, né? Nosso conhecido. Quando você ingressou na carreira como gestor, você não assinou o contrato de metas. Você, você passou a exercer uma atividade, né? Uma função, em razão de uma série de fatores, mas onde estão presentes um mérito bastante acentuado do seu desempenho. E isso colocado no final do trimestre, colocado quando você faz a apresentação dos seus resultados, na minha opinião, representa uma forma de assédio moral, tá? Por quê? Veja, não tem
nenhuma garantia que o fato de você mudar de ação vai alterar o seu desempenho, certo? Na verdade, existem ferramentas para poder melhorar coletivamente o desempenho. Não são utilizadas com essa finalidade, né? Mas existem, né? O MO mesmo, ele não é um instrumento de sanção, como está sendo utilizado hoje. Todo mundo sabe que quando tem um MO é porque a coisa, o gato subiu no telhado, né? Então, estamos diante de uma situação bastante complicada. A questão dessa opção, ela coloca a questão da transferência. E tem uma disciplina legal sobre transferência, que é o artigo 462 da CLT. Não, 469, perdão. O 469, ele estabelece a necessidade, e isso é uma interpretação jurisprudencial também do TST, ele estabelece a obrigatoriedade do empregador estabelecer a real necessidade de serviço. Quer dizer, por que que o PEPO precisa ser colocado na cidade X, né? E por que o PEPO especificamente? Ah, mas é função de confiança. Tudo bem, é função de confiança. Mas essa confiança é uma confiança ampla, como nós tínhamos no passado, nas antigas estruturas? Não, nós precisamos começar a discutir isso. E se você não caracteriza a real necessidade de serviço e não a mera conveniência, ou mesmo uma punição sem procedimento disciplinar, você está assediando. Então, penso que nós temos que começar a fazer isso, inclusive aquilo que a gente já vem discutindo, responsabilizando gestores superiores por essa prática, porque isso gera adoecimento e desestruturação familiar, né? Acho que os empregados da Caixa, eles não merecem esse tipo de tratamento. Serginho, você tocou num ponto aí muito importante que a gente, nós das associações, das entidades representativas dos empregados, é, recebemos muita reclamação e a gente está muito atento. Uma é a pressão da transferência ser usado como uma pressão, como uma punição, e não como uma necessidade da empresa. Né? E o colega, por estar, e aí vem o RH 151, que é por estar financeiramente dependente, ele aceita e acaba desestruturando a vida inteira dele. Então, existe uma separação familiar e isso está causando muito adoecimento nos nossos colegas. Essa é uma preocupação e é um assunto que a gente vai voltar a falar. Serginho, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, Pepo, eu que agradeço, eu gosto muito desse tipo de iniciativa, até me coloco à disposição, aliás, me coloco à disposição dos associados também, através das formas de contato que existem aí, à disposição de vocês, e-mail, telefone. E gostaria de fazer alguns pontos que eu considero muito relevantes aí. No passado, ser empregado de banco público significava uma conquista pessoal e os bancos públicos cumpriram um papel no desenvolvimento deste país que é inimaginável se considerar esse Brasil nosso sem os financiamentos, sem a presença da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Eu sou filho de empregado do Banco do Brasil e eu me lembro que cada vez que meu pai era transferido, era motivo de alegria para a gente. Por quê? Significava que ele estava sendo promovido, né? Porque ele havia optado por fazer carreira no banco. Os demais empregados tinham um salário digno e podiam optar em ficar. Aí cada um fazia a opção. Nós, na nossa família, optamos por apoiar. E esse apoio se traduzia em transferências que eram muito esperadas e que me causaram uma experiência de vida muito rica.
esse tipo de relação com a empresa está sendo alterado, vem sendo alterado ao longo dos anos, quase que numa cínica tentativa de transformar bancos como a Caixa, importante vetor de desenvolvimento, em um banco qualquer, né? Nós não precisamos de um banco qualquer, nós precisamos de um banco que faça às vezes da infraestrutura urbana, faça às vezes da habitação, faça às vezes. Então, eu acho que lutar por esses direitos também significa lutar pela permanência do banco público e que faz esses investimentos tão importantes para o desenvolvimento do país. Na verdade, é lutar por um país melhor. Eu agradeço e me coloco à disposição. Doutor Serginho, eu agradeço muito a sua presença aqui e vamos sim convidá-lo mais vezes para esse bate-papo e sempre que houver uma necessidade, a gente está em contato, porque existem os canais da AGCF e está sempre muito aberto para a gente, para os associados. É isso mesmo, Serginho. A importância, é inegável a importância da Caixa, né, e dos bancos públicos para o desenvolvimento do Brasil, inclusive agora, né, podemos ver e sentir na pele a participação, a dedicação, o envolvimento dos nossos colegas no pagamento do auxílio emergencial. Não preciso dizer aqui que teve colega que trabalhou de 14 a 18 horas por dia para poder fazer esse pagamento. Então, assim, mais uma vez agradecendo o doutor Sérgio, reforçando que a GCF está sempre aberta para receber qualquer comunicação, para se relacionar com o associado. Nós vamos, inclusive, criar outros canais para ficar mais fácil e a gente vai colocando à disposição do associado e dizer que a Caixa, nós, a GCF São Paulo Interior, nós defendemos uma Caixa 100% pública, sem pressão e sem assédio moral. Muito obrigado e até a próxima vez.